Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um outro desafio sobre o desenvolvimento infantil, para a gente conhecer o nosso filho, o nosso paciente, a nossa criança de 1 a 2 anos. Se vocês me seguem, vocês viram que eu postei o desenvolvimento infantil de 0 a 1 ano. E agora nós vamos falar o que acontece com o desenvolvimento infantil de uma criança de 1 ano até os 2 anos. E o que é desenvolvimento? Desenvolvimento é todo o processo que ocorre no ser humano, ordenado, contínuo, que tem como princípio a própria vida. Desde o ato da concepção, em todo o desenvolvimento, em todas as modificações que ocorrem através do meio ambiente na nossa vida e desenvolve a nossa personalidade. Isso vai depender também de como que a maturação conduz ao desenvolvimento, o potencial do organismo, independente de toda e qualquer estimulação ambiental, nós temos um potencial. Então, seu filho, a sua criança tem um potencial. Lembraram? Então, assim, todas as vezes que eu trabalho com o meu filho, com o meu paciente, eu estou estimulando essa criança, estou melhorando, estou adaptando, fazendo com que ocorra mudanças no comportamento em função de todas as experiências que eu apresento para essa criança. Então, olha bem, olha quanto é da importância nós conhecermos sobre o desenvolvimento infantil. Então, como é que o meu filho está se desenvolvendo? Como é que o meu paciente está desenvolvendo? Então, tudo isso é importante para que eu conheça o desenvolvimento infantil. Nós vemos que a família é o primeiro contexto educacional de qualquer criança. Ah, mas eu não sou responsável educacionalmente. Sim, sou eu que dou as primeiras experiências, nós como família, que damos as primeiras experiências desde que a criança nasce. Agora nós estamos falando de uma criança de 1 ano até 2 anos. É no meio da família, no seio da família, que os primeiros significados acontecem e eles são mediados através das experiências que eu dou ao meu filho, ao meu paciente. As primeiras experiências afetivas devem ser vivenciadas primeiras no lar. É esperado sempre que a criança, através de toda a experiência afetiva, da forma como ela é atendida, da forma como ela é tratada, é esperado que cada criança construa fortes vínculos com sua mãe, pai, avós, tios e outros familiares. Portanto, é de se esperar que as mães possam ter sentimentos ambíguos e ansiedade ao pensar em deixar sua criança num centro de educação infantil. Será que vão cuidar bem? Será que vão atender meu filho? Será que a mamadeira vai estar na temperatura exata? Será que vão atender aos desejos da criança? Por quê? Porque o vínculo criado na família é muito forte. Então, muitas vezes as mães ficam com aquele sentimento de culpa, de ansiedade, mas eu preciso deixar, mas é necessário. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento infantil, de 1 a 2 anos. Então, vamos ver como é que uma criança de 1 a 2 anos, o que ela pode fazer na área de socialização. O que uma criança pode fazer? Então, vamos lá? Nós estamos vendo que nós temos muitos pais com crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, que são as nossas crianças autistas, mas agora eu vou falar sobre essa criança com desenvolvimento típico, para vocês verem aonde é que os nossos filhos estão com falta, estão com déficits. Será que uma criança de 1 a 2 anos, ela já imita um adulto numa tarefa simples? Então, olha bem, sabe quando a mãe está na cozinha e o que a criança faz? Ela retira tudo quanto é panela, porque ela quer fazer algo que pareça com aquilo que a mãe está fazendo. Isso é muito bom. A criança brinca do lado de outra criança, realizando tarefas diferentes. Uma criança está brincando com um carrinho e ela está brincando com um ursinho.
Então, isso faz parte do universo de criança de 1 a 2 anos. Então, se a nossa criança, nós temos algumas dúvidas sobre o seu desenvolvimento e ela não brinca perto de outra criança, com seus pares, é algo para a gente se preocupar. O que mais? Toma parte de uma brincadeira com outra criança por 2 a 5 minutos. Então, assim, eles estão brincando, um corre de um lado, outro corre de outro, um pega uma coisa, o outro pega outra coisa, pelo menos por 2 a 5 minutos. Então, observem bem, de 1 a 2 anos. A criança sente, aceita a ausência dos pais, embora reclame, ela sente a ausência dos pais, mas ela reclama. Ela explora ativamente seu meio ambiente. Então, como que acontece hoje em dia? A criança, o que ela faz? Quando ela vai mesmo na casa dela, ou quando ela faz uma visita para alguém, o que uma mãe fica? Ai, meu Deus do céu, vai mexer em tudo. Neste momento, esse mexer significa explorar. Não estou dizendo que nós não devemos inibir aquilo que é prejuízo para a criança, aquilo que ela pode quebrar, aquilo que ela pode cair, aquilo que ela pode se cortar. Mas ela explora o meio ambiente. Se você deixa ela numa sala com brinquedos, ela explora todos os brinquedos. Ela abraça, carrega uma boneca ou um brinquedo macio, um ursinho. Como que ela faz com os brinquedos? Pode ser bichinhos, pode ser bonecas. Ela abraça, ela carrega, ela demonstra a afetividade com aqueles brinquedos. Repete ações quando ela percebe que tem alguém rindo, que está prestando atenção nela, então ela repete a mesma ação. Por exemplo, quando ela repete uma palavra, quando ela repete um gesto e todo mundo dá atenção, todo mundo ri daquela atividade que ela está fazendo, ela repete essa ação. Ela dá um livro para um adulto, para que esse adulto leia e que ambos compartilhem. Quantas crianças eu vejo de 1 ano a 2 anos, quando a família tem esse hábito de ler para as crianças, quando ela vê um livro, ela pede que alguém leia, que alguém mostre, né? Então, observem bem isso. Retira a mão quando alguém diz não, quando está próximo de um perigo. Geralmente, o não, ele é uma palavra que deve realmente ter um significado muito grande. Às vezes ela vai tentar novamente, mas no momento ela retira a mão. Quando colocado numa cadeira ou num trocador, espera ser atendido, ou já quer sair, ou já grita, ou já chora. Então, ele deve ser colocado em sua cadeira ou trocador e esperar. Claro, tem momentos que ele vê alguém saindo, então existem momentos, mas no momento eu estou fazendo uma seguinte indagação. Quando colocado na sua cadeira ou trocador, ele espera ser atendido? Brinca com 2 ou 3 crianças da sua idade. Às vezes os pais falam assim para mim: ai, professor, ele brinca com seus irmãos maiores, ou brinca com seus irmãos menores, mas eu quero saber com seus pares, com crianças da sua idade. Compartilha um objeto, um alimento com outra pessoa, oferece ou não quer dar, isso significa ela está compartilhando. Cumprimenta colegas ou adultos quando lembrado, dá boa tarde, boa noite, dá tchau. Pode demorar, mas ela já faz o tchauzinho. Tudo isso é a socialização de uma criança. E o que muitas vezes a gente incomoda, o que pais de crianças autistas incomodam, é que percebem uma ausência muito grande na área de sociabilização, porque a área da socialização é a área mais desafiadora da criança autista. Lembrem-se que ele tem dificuldade na sua comunicação, nos ajustes de interação e, consequentemente, comportamentos diferentes. Aquela criança que muitas vezes ela faz coisas maravilhosas, mas não são brincadeiras de socialização. Não explora, não consegue participar do que um adulto está contando para ele, não brinca do lado de outra criança, não imita. Então, tudo isso são questões para a gente observar. Então, agora vamos ver na área da linguagem, de 1 a 2 anos. Pede mais, dá, né?
e quando ela termina, ela diz acabou, bo. Nem que fosse, não precisa ser o significado da palavra exata, acabou. Só a letra, a sílaba, bo. Então, tudo isso significa que ela está pedindo mais e que ela está agradecendo quando acabou, está mostrando para vocês. Então, existe uma interação, existe uma futura linguagem. Obedece a 3 ordens diferentes que não são acompanhados de gestos indicativos. Por exemplo, vem sentar aqui, só pela ordem, sem mostrar o gesto. Porque às vezes os pais, eles querem que a criança obedeça, então eles fazem gestos indicativos. Mas estou falando de obedecer 3 ordens diferentes. Vamos ao banheiro, vamos lavar a mão, né? Coisas mais simples, mas ele obedece 3 ordens diferentes, mas sem nenhum gesto indicativo. Consegue dar ou mostrar algo que, quando solicitado, mostra o brinquedinho. Não estou dizendo em todas as situações, mas na grande maioria, consegue mostrar ou dar quando solicitado, aponta para objetos quando nomeados, mais ou menos 12 objetos. O que significa 12 objetos? O seu pratinho, apontar a água, apontar a geladeira, apontar o sofá, apontar a sua mantinha, apontar. Tudo isso é apontar quando nomeados. Onde está o seu cavalinho? Ele vai buscar. Então, quer dizer, ou senão ela aponta esses objetos, fala, cadê o cavalo? Ele aponta onde está. Tudo isso é importante para que desenvolva a linguagem. Lembra que eu falo das memórias que nós temos que deixar na criança? Então, quando você mostra, você está dando significado para as palavras, porque toda palavra tem um significado e é um objeto. Faz parte do universo essa criança. Diz seu nome ou apelido quando solicitado. Isso próximo aos 2 anos, às vezes até uma primeira sílaba, mas ele responde, ou se não, quando chama quem é fulano, daí ele põe a mãozinha que é ele, responde a pergunta o que é isso, combina palavras e gestos para expressar desejos. Então, quando ele quer água, e daí ele vem mostrando onde tem água. Ele quer comida, papá. Então, ele vai mostrando, vai expressando os seus desejos. Nomeia 5 membros da família, incluindo animais. Quando a gente fala de nomear, não significa o nome completo. Significa ou ele aponta ou ele fala pá, mamá, a vovó bó, e assim vai. Então, ele já sabe nomear quem são au, ele sabe quem é o au da casa. Tudo isso são um repertório de linguagem. Nomeia 4 brinquedos, o seu ursinho, o seu carrinho, o seu livro. Então, ele nomeia, ele sabe onde está. Produz sons de animais, au, o gatinho miau. Os nomeia esses animais pelo som. Pede alimentos conhecidos pelo nome quando mostrados. Cadê a sua bolacha? Onde está? Ele vai buscar. Então, quer dizer, tudo isso ele pede quando mostrado. Faz perguntas variando da entonação de voz. Aquela criança que entra na casa da avó e fica assim, vó. Quer dizer, ele vai mudando a entonação, porque não achou a avó. Então, ele vai apontando, vai falando, vai se expressando. Nomeia 3 partes do corpo em uma boneca, o bacinho da boneca, a boquinha da boneca. Então, ou de outra pessoa, responde as palavras sim ou não. Não, ele retira a mão. O sim, vem aqui. Então, tudo isso é importante para um fator importantíssimo da linguagem. E a gente aqui percebe que a nossa criança autista tem grandes problemas com relação à linguagem, em apontar, que o apontar significa eu estou sabendo o que é de expressar seus desejos, né? Expressar os apelidos de algumas pessoas, nomes de algumas pessoas, consegue expressar, pedir mais alguma coisa que ela quer comer, consegue dizer que acabou. Tudo isso são
os desafios da nossa criança autista. Então, quando você vê o desenvolvimento da linguagem que eu estou relatando para vocês, a gente percebe a dificuldade da nossa criança. E a cognição? Cognição significa a sua, vou dizer bem claro, o seu processo de aquisição de conhecimentos. O que ela consegue reter na memória? O que ela guarda? Isso é cognição. Como é que ela percebe o mundo? Isso é cognição. Como que ela experimenta o mundo? É cognição. Qual o nível de atenção? A mãe fala, olha o avião. Ela olha para o avião. Nível de atenção. Isso é cognição. Ela guarda alguns nomes. Então, tudo isso é cognição. Então, vamos ver de 1 a 2 anos a área cognitiva da nossa criança com desenvolvimento típico. Retira 6 objetos de um recipiente, um de cada vez. Então, a mãe coloca numa bacia 6 objetos e ela vai retirando um de cada vez, ou se ela joga tudo, não é retirar. Quando ela joga tudo, não. É um de cada vez. A mamãe fala assim para ela assim, cadê a maçãzinha? Ela dá a maçãzinha. Cadê a panelinha? Ela dá a panelinha. Cadê a faquinha? Ela dá a faquinha. Então, tudo isso, quando existe, isso significa processo de atenção, memória, porque ela já sabe quais são os objetos, e realmente realizando este pedido que está ocorrendo por parte da família ou da escola. Aponta uma parte do corpo. Cadê a barriga do nenê? O pezinho do nenê. Quando a gente fala nenê, já não é mais nenê. De 1 a 2 anos, ele deixou de ser bebê. Mas é a forma que a gente... Você vê como que a gente erra, né? Cadê o pé? Põe o nome, a criança tem um nome. Cadê o pé do João? Cadê a mãozinha do João? Empilha 3 blocos, dada a ordem. Você vai colocar o maior, você dá 3 blocos para ele, você coloca o maior. E depois você vai colocando na ordem. Isso é muito importante. Ou senão você dá com cores. Eu quero que você coloque o azul, ele vai colocar o amarelo e o vermelho. Então ele empilha esses 3 blocos. Ele emparelha objetos semelhantes, por exemplo, a mãe dá para ele uma série de objetos e ele vai pondo o elefantinho com outro elefantinho, o urso com outro urso. Então, assim, ele vai sabendo, reconhecendo o que são semelhantes, o que são iguais e o que são diferentes, faz rabisco no papel. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque olha bem, quantas questões cognitivas que nós estamos desenvolvendo, falando de uma criança de 1 a 2 anos. Aponta para si quando pergunto, cadê o João? Ele já sabe aqui, né? Coloca 5 pinos redondos, dada a ordem. Quando a gente fala pinos, às vezes aqueles joguinhos de pinos, onde é você por cores, por tamanhos, por formas, e conforme você vai colocando, você dá uma ordem e ele vai colocando. Emparelha objetos com a figura do mesmo nome. Então, o que significa isso daí? Ele vai emparelhar todos os bichinhos, vai emparelhar todas as cores, vai emparelhar todos os redondos, emparelhar objetos com a figura do mesmo nome. Aponta para a figura nomeada. Aonde está a cor amarela? Ele sabe onde está a cor amarela. Vira páginas de livro 2 ou 3 vezes por vez para encontrar a figura nomeada. E ele fica procurando, até que ele acha o quê? Um urso que ele gosta, uma cor que ele gosta, o sol que o pai contou. Por isso é interessante que nós trabalhemos muito com livros, com a criança. Isso é muito importante para o desenvolvimento cognitivo dele. Então a gente percebe que quando a criança realiza todos esses dados que eu estou relatando para vocês, isso é muito importante. Por quê? Porque isso significa o meu filho está percebendo o mundo, o meu filho está vivenciando o mundo, o meu filho está tendo atenção, o meu filho está tendo memória e, consequentemente, ele está aprendendo. Então, observem agora a nossa criança dentro do transtorno do espectro autista. A gente percebe os déficits, as perdas, tá? Então, quer dizer, ela às vezes realiza algumas coisas, mas não de uma forma com iniciativa. Quando alguém pede para ele fazer, ele faz muito sozinho.
Então, às vezes ele faz, mas não respondendo a uma ordem, a uma sequência de fatos. E agora, nas áreas de autocuidado, de 1 a 2 anos. Mas espera aí, professora, como que nós queremos que uma criança seja independente se eu não deixo ela participar do dia a dia da sua vida? Eu vejo essa idade, os pais ainda dão comida na boca, os pais ainda levam no banheiro, limpam uma criança. Não estou dizendo que a gente não precisa auxiliar. Nessa idade nós precisamos de auxiliar, mas nós temos que trazer essa criança para mais independência e autonomia. Então vamos ver o que uma criança de 1 a 2 anos é capaz de fazer. Comer com colher de um modo independente. Não estou dizendo comer corretamente, sem derrubar as coisas, sem deixar a mãe nervosa, porque às vezes vira o prato. Estou falando, ele come, tem a segurança de estar já participando de uma forma independente, está aprendendo. Segura a caneca com uma só mão e bebe, tá? Com uma mãozinha, segura na caneca e bebe com uma só mão. Ele já começa a aprender com uma só mão. Coloca a mão na água e dá tapinhas no rosto com as mãos molhadas, imitando alguém. Então ele põe na água e de repente ele põe a mãozinha no rosto, ou põe no bracinho, ou põe na mão. Tudo isso são demonstração de autocuidado, lavando o rosto, lavando as mãos. Senta-se no piniquinho ou no sanitário infantil por 5 minutos. Não estou falando se ele vai fazer, mas só o ato de já estar sentando. Neste momento, ele precisa de ajuda. Então, nós vamos colocar ele. Não para que ele faça o controle do todinho de esfíncter, mas para que ele já aprenda, tenha atenção para estar no banheiro. Coloca o chapéu na cabeça e tira o chapéu da cabeça, tira meias, empurra os braços pelas mangas e os pés pelas pernas da calça, tira os sapatos com os cordões estiverem desamarrados, a mãe desamarra e ele tira. Tira o casaco quando a mãe desabotoa esse casaco, tira a calça quando a mãe desabotoa. Tudo isso a mãe vai dar, ou se não um fecho grande. Então, tudo isso a mãe vai, logicamente, dar o primeiro passo, mas a criança vai realizar o restante. Puxa um fecho grande para cima e para baixo, a blusa que é um fecho, a sua blusa, a blusa do pai, da mãe, ele já puxa um feixe grande, puxando para cima e para baixo. Utiliza gestos ou palavras indicando a necessidade do banheiro. Tudo isso tem que ser trabalhado. Então, a gente percebe que a família que se envolve com o desenvolvimento dessa criança e trabalha com todas essas etapas que eu estou falando, logicamente, uma criança vai se desenvolver muito bem. Mas lembrando que a nossa criança tem sérios ajustes de fazer, a criança autista tem sérios ajustes no autocuidado. Então, nós devemos não desanimar, sempre estar mostrando de forma correta. Então, isso são os altos cuidados que eu descrevi. E agora, como é que nós vamos falar do desenvolvimento motor? O que a criança faz de 1 a 2 anos? Sobe a escada engatinhando, coloca-se em pé estando sentado, rola uma bola imitando um adulto, sobe uma cadeira de adulto e vira-se e senta, coloca 4 aros em uma pequena estaca, sabe quando ele encaixe de aros numa pequenininha estaca? Retira pinos de uma prancha de tabuleiro, constrói uma torre de 3 blocos, tudo isso é motor, tudo isso é praxia manual. Faz traços no papel com lápis ou lápis de cera, anda sozinho, desce escada sentado, ele sobe engatinhando e desce sentado, colocando primeiro os pés e depois a bundinha, senta-se numa cadeirinha, agacha-se e volta a ficar de pé, empurra e puxa brinquedos ao andar, usa cadeira ou cavalo de balanço, sobe escadas com a ajuda de alguém, dobra o corpo sem cair para apanhar objetos no chão. Então, tudo isso são detalhes
do desenvolvimento motor de 1 ano a 2 anos. Pode ser que, às vezes, o meu filho não faça uma atividade dessas, mas vocês fiquem... Isso, a criança tem que aprender. E com isso, quando eu falo tem que aprender, quando nós fazemos a criança vivenciar, experimentar. Então, isso são detalhes do desenvolvimento motor da criança de 1 ano a 2 anos. Mas, às vezes, eu vejo famílias que não trabalham o desenvolvimento motor ou qualquer outra área do que eu falei, de autocuidado, da cognitiva, da linguagem. Tudo isso tem que ser trabalhado. Agora, a gente, mesmo trabalhando, a gente começa a perceber as grandes dificuldades da nossa criança autista. E com isso, são detalhes que vocês vejam esse áudio quantas vezes for necessário. Por quê? Porque eu preciso observar também, quando nós falamos de desenvolvimento infantil, o que eu preciso trabalhar. Na área da socialização, o que eu não fiz ainda? Voltem o áudio e vejam o que eu não fiz, o que eu não trabalhei. Como é que eu vou trabalhar essa área do social, brincar com outra criança, imitar um adulto, quando eu explorar o ambiente, mostrar todos os objetos que tem, brincar de casinha com ele, tudo isso é socialização. Então, isso precisa ser deixado bem claro, que a criança realiza, mas ela também precisa que eu apresente tudo isso para ela, no processo de linguagem. Como que uma criança vai falar se esse pai não faz uma leitura com ela de livro? Quando eu falo pais, né? Ou tias, avós, não fazemos leitura com livro, não mostramos para ela cores, formas, tamanhos, espessuras, texturas diferentes. Tudo isso tem que ser apresentado. Porque se eu quero que a minha criança crie memórias, tenha memórias, eu preciso apresentar. Então, da linguagem, da área cognitiva. Então meu filho é uma criança não inteligente? Ele é muito inteligente, mas ele tem dificuldade de interagir. Então, vamos trabalhar de emparelhar objetos, de mostrar as peças diferentes, emparelhar objetos semelhantes, fazer rabiscos de papel, apontar partes do corpo, virar páginas de livro. Tudo isso são atos e situações da área cognitiva. E altos cuidados, nós sabemos que também precisa ser trabalhado para que a criança tenha autonomia. E às vezes a gente fala, mas os pais falam, mas já fiz muitas vezes. Nós não podemos deixar de lado, nós temos que perseverar diante dessas atividades. E aqui falamos sobre crianças de 1 ano a 2 anos, meu muito obrigado. Postem, eu já pedi para vocês, postem as dúvidas de vocês, digam que se gostou, porque nós vamos até os 6 anos. Falamos de 0 a 1 ano e agora de 1 a 2 anos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Meu muito obrigado, professora Maria Ido Virges.